Boa noite, querido ouvinte. Estamos começando aqui mais um programa do Alô Porteiro, dia 26 de junho, cerca de 7 horas, não é mesmo, minha presida? Que maravilha, hein? Estamos começando no horário. Começando no horário. Hoje nós não atrasamos. Não atrasamos um minuto. Tá vendo? É isso mesmo. E hoje, né, presida, nós temos aqui uma querida convidada. Fazia tempo que eu estava querendo convidar ela. Mas fazia tempo, eu só olhava assim, porque a gente faz parte de um mesmo conselho, que é o Conselho da Mulher. Mas eu vou deixar você fazer a chamada. É isso. Bom, inicialmente então, queridos ouvintes, nós estamos aqui, e quem está nos acompanhando também nas redes sociais, né, YouTube, TikTok, TikToker, Maria José. Etc. Etc. Vão aparecer todas aqui, ou no fim do programa. Nós estamos com Graziele Coutinho, né? Graziele Coutinho, você é do Conselho da Mulher, mas mais especificamente você é da presidência do Conselho, é isso? Isso. Primeiramente, quero agradecer o convite. Muito obrigada por essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? E dizer que sim, faço parte, sim, da questão do Conselho da Mulher. Sou coordenadora de políticas públicas para a mulher, né? Ligada à Prefeitura de Campinas, onde eu estou situada, da Secretaria de Assistência Social e dentro da Diretoria de Direitos Humanos. Olha só, vocês viram que não é pouca coisa, é muita coisa. É envergadura, né? Que bacana. Ainda mais uma cidade de Campinas, né? Que é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Isso. É realmente muito importante. E a gente tem sempre uma primeira pergunta, né, presidente? Isso, vamos fazer a pergunta. Da onde vem, o que come, o que gosta, da onde vai, Graziele? Por favor, fala mais um pouquinho sobre você e de todo o seu histórico. Muito todo obrigada. Não, né? Mais uma parte um pouquinho, só. né? Ok, eu sou daqui da cidade de Campinas, nasci aqui, né? Venho de uma família bem humilde, né? Vamos dizer assim. Hoje, atualmente, eu me casei, depois eu fui morar na cidade de Valinhos, mas já estou retornando para cá, para Campinas, até por questões do meu trabalho, né, que hoje tem uma demanda bastante grande. Tenho uma filhinha de 4 anos, que é minha bonequinha, Lorena. Sou mãe, né? Sou de formação, eu sou pedagoga, psicopedagoga. Especialista na área de gestão e docência no ensino superior e também na questão da violência contra a mulher, né? Desde sempre sou uma pessoa muito batalhadora, luto pelos direitos das mulheres, amo o trabalho que eu faço. Eu acho que o que faz a diferença na vida da gente é quando a gente trabalha por amor, né? Sim. Então, eu tenho muito amor àquilo que eu faço. Que bom, dá pra sentir. Você viu? É isso daí. Quando eu olhei para ela, eu falei, nossa, tem que chamar ela para o programa, para ela falar. E como você chegou à coordenação do Conselho das Mulheres? A coordenação do Conselho da Mulher, na verdade, a gente tem, quando a gente assume... a questão já vem da Coordenadoria da Mulher. A gente recebe um convite pela Prefeitura de Campinas, né? Que hoje o conceito ali do Conselho da Mulher tem tanto as mulheres que são da sociedade civil e também dentro do poder público. Então, eu venho pelo poder público por indicação ao poder público. Legal. E aí você está nessa gestão agora, desse Conselho da Mulher, e permanecerá por quanto tempo? Então, até 2025, né? 2025. A nossa gestão. Mas a minha é permanente por ser do poder público, né? Por ser público. Isso. Entendi. Agora, quando são da sociedade civil que tem essa mudança, a não ser que o poder público faça essa mudança. Mas em questão disso, a gente permanece, mesmo tendo a mudança da sociedade civil. Legal demais. Foi lá que você conheceu ela? Foi lá que eu conheci ela. Eu fui lá, me candidatei, entrei e aí conheci ela, tá vendo? E é só mulher de força mesmo, né? São pessoas de luta, né? De muita luta, né? Pessoas que não têm medo de enfrentar a luta. De lutar pelas mulheres, né? Isso, porque as mulheres precisam desse acolhimento, porque muitas delas não sabem onde procurar, né, Gra? Exatamente. É muito importante a gente trazer essas informações para as mulheres, né? Falando um pouco dessas informações, então, diga pra gente, na sua concepção, o que é o principal bandeira, digamos assim, da Coordenadoria das Mulheres, é isso? Isso, ela é coordenadora. Hoje a gente trabalha, a principal é a luta da questão da violência contra as mulheres, né? Perfeito. A violência de gênero, que é a violência doméstica. E, infelizmente, é uma violência que a gente gostaria muito de não falar, né? De dizer, ainda eu acredito que nós vamos ter um momento na vida. Estamos esperando. Que eu falo assim, acabou, né? Não vamos mais precisar nunca mais.
mas infelizmente ainda continua. Muitas mulheres sendo agredidas, a gente vê aí sim um aumento da violência, não só na cidade de Campinas, mas, vamos dizer, no mundo todo, né? Ainda que o Brasil ainda está muito avançado em relações à lei, né? Comparando em outros países, a gente vê que não tem a Lei Maria da Penha, isso é muito triste, né? Mas mesmo assim, a gente tem uma luta aí constante, aqui falando de cidade, de município, de país, do estado, de um todo, né? Sem dúvida. Mas a gente sempre está buscando, né? Sim, sim. A gente, nessa última reunião que a gente teve, né, falando sobre cuidar até lá na escola, né, com os adolescentes Com as e tal, crianças, né? né? Começar lá de baixo mesmo, lá dos pequenininhos, né? Porque, na verdade, se ensinasse em casa, né, pro menininho ali, quando tem já 3 aninhos, que não é para agredir a menininha, Exatamente. talvez as coisas viessem melhor, né? Mas muitas vezes ainda deixam, né? Olha, você é mais forte que ela, mostra que você é, né? E ali já começa o ciclo da violência, né? Da falta de respeito. Sem dúvida. Exatamente, é isso mesmo. E essas, só um adendo, mas até não vou falar muito sobre isso, porque eu de fato nem me recordo efetivamente sobre essa situação, mas esses dias saiu até uma notícia que a própria Maria da Penha seria vítima hoje de fake news e perseguição. Ah, com certeza. Olha Isso isso está acontecendo mesmo. Não foi? Eu não adentro muito, porque eu não vi a reportagem, mas alguém que é um dos símbolos máximos da luta, né, que foi muito triste que aconteceu com ela, sem palavras, até hoje é vítima desse movimento que difama mulheres, que a gente tem um movimento muito grande, que você realmente põe a condição da Maria da Penha como se ela fosse mentirosa, né? Como se isso não tivesse existido, que ela mesmo fez aquilo. E é assim que acontece muitas vezes com as mulheres, né? Isso é uma forma de violência também, claro, com Sem certeza, dúvida, né? com certeza. E quantas mulheres a gente recebe com isso, com o homem põe essa condição de que a mulher está mentindo, a mulher está forçando ela a violência, louca. que ela é louca, né? Que isso é uma questão mental dela, que Até isso não mesmo hormonal, aconteceu. às vezes. Exatamente, isso acontece muito. Né? É aquilo, o seu celular, eu tenho direito de entrar a hora que eu quiser. Não. O celular é dela. Se ela quiser mostrar, é uma coisa. Agora, tomar o celular, eu vejo com quem você falou. É uma perseguição, assim, fora do normal, né? E é triste, né? E assim, nenhuma de nós estamos livres de passar isso. Todas as mulheres. Isso não tem recorte de não classe, tem. então? Classe, cor, nada. não tem. Todas nós. E se for ver bem, se todas nós avaliarmos, em algum momento da vida, a gente já foi vítima de algum tipo de violência, né? E a gente que é sindicalista, a gente sofre muito isso, sabia? Machismo, né? Do machismo, Nossa, né? muito. E geralmente... Mulher sindicalista? Geralmente o pessoal fala assim, mas no meio sindical... Sim, no meio sindical. Tem, eu imagino. E assim, pra gente chegar, você começa como diretora, a pessoa te olha. Mas quando tem uma eleição e você se torna presidente do sindicato, e você tira um gestor, né? Não é que você tirou, teve uma eleição, mas a pessoa estava há quanto tempo no poder? Décadas. E aí você assume, mas olha, mas uma mulher agora é uma mulher, isso gente. tem mesmo, né? Então, a gente sempre sofre todos esses preconceitos. E eu sofri muito. Eu sofri muito. E ainda sofro, né? Muita gente aceita, mas muitas pessoas não aceitam. Tem aquele machismo, né? E a gente está vivendo aí um sistema do ódio muito grande, né? Onde a gente tem que tomar muito cuidado. Mas nós temos aonde correr. E a Gra é a que mais sabe falar onde a gente corre. Vamos deixar ela falar para nós onde a gente corre. Onde uma mulher, então, vítima de violência, ela tem um lugar de acolhimento? Ou como essa situação se dá, por gentileza? Sim, Campinas já tem há 22 anos que é o CEAMO, né? Que é o Centro de Referência Apoio às Mulheres que são vítimas de violência doméstica. E é importante a gente falar porque assim, são 22 anos e muita gente não conhece ainda esse serviço de acolhimento. Então tem mulheres que a gente às vezes acaba, né, eu gosto muito de participar desses meios de comunicação porque é onde a gente consegue avançar cada vez mais a informação para a população. Então sempre às vezes a gente fala o mesmo, mas é para poder levar, porque sempre é o mesmo para as pessoas possam entender. Então o CEAMO, ele acolhe as mulheres que são vítimas de violência doméstica de gênero. Então, isso é importante deixar bem claro, porque às vezes chega pra gente demandas de mulheres que foram vítimas de estupro, da violência urbana. Né? Então, a gente não trabalha com isso. Então, tem os serviços especializados que acolhem essas mulheres. Certo. O que a gente tem lá? A gente tem atendimento psicológico, né?
Nós temos atendimento assistente social, orientação jurídica. Que legal. E tem todo o trabalho de fortalecimento. E também encaminhamento para essas mulheres para o mercado de trabalho. Poxa. Então, é todo um conjunto. Porque, às vezes, a gente vê... Lógico, chega mulheres que já tem o seu emprego, né? Já tem sua formação, né? E a gente precisa trabalhar o que nessa mulher? O fortalecimento dela, porque senão ela acaba voltando para o agressor. E às vezes aquela mulher que não tem, tem escolaridade, não tem um emprego, então nós fazemos todo esse, ajudamos elas nesse encaminhamento. Então encaminhamos elas para a escola, para cursos, trabalho, de profissionalização, para que ela possa caminhar sozinha e ela entender que ela consegue seguir a vida dela. 22 anos. 22 anos. Caramba. E eu tenho certeza que tem um monte de gente que não sabe. Não Se amo. Se amo. Centro de Referência Apoio à Mulher. Vai aparecer aqui embaixo, tá? E o telefone? É 19-3236-3619. É o WhatsApp também. O WhatsApp também. Isso, a gente tem recebido hoje muito mais WhatsApp. Sem dúvida. Por quê? Porque às vezes a mulher está no momento de discussão, ela manda mensagem. Olha, está acontecendo isso, né? E aí manda mensagem pra gente. E aí a mulher, infelizmente, vítima desse tipo de violência de gênero, ela chega até lá e aí vocês vão analisar, porque deve ser cada caso um caso, né? Isso, porque... a gente tem uma conversa, né? Na verdade, são as próprias técnicas. Certo. Que acaba conversando, acolhe, ouve, tem um momento da escuta e a gente analisa. Às vezes, se é um momento que precisa do abrigo, porque Campinas também nós temos um abrigo, que é a Casa Saraime. Então, se a gente vê que essa mulher está em risco de morte, nós encaminhamos e, lógico... Já naquele momento... Sempre lembrando que precisa ser o desejo da mulher. A gente não faz nada forçado. Claro. Nem a chegada dela até o Se Amo é forçado. Tem que ser um desejo dela, porque senão não dá certo para o nosso trabalho. Com certeza. E aí, ela querendo, a gente... ela tem que ir até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência e a gente transfere essa mulher para o abrigo, onde ela pode ficar de 6 meses até 1 ano nessa casa, né, onde ela às vezes não tem lugar onde ir, e aí ela vai para lá, vai pensar, vai ver, né, às vezes você lembra, tem um parente ali que dá para ir, então para ela ter aquele tempo para ela poder se organizar e ficar protegida. Porque esse é o nosso objetivo, é proteger a mulher. E é importante falar também que, assim, hoje já se passaram mais de 32 mulheres no nosso serviço. Uau. E nenhuma delas foram vítimas de feminicídio. Uau! Que maravilha! Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Que as mulheres que foram assistidas pelo Se Amo, nenhuma foi vítima. Eu fico triste as que foram vítimas não chegaram até nosso serviço. Talvez elas nem tivessem conhecimento, sabia? Exatamente, exatamente. E também tem a questão do querer, porque teve um caso aqui em Campinas, foi em, acho que 2022. O que aconteceu? Nós tínhamos uma usuária que chegou até nós. A gente conseguiu fazer todo um trabalho de fortalecimento, ela conseguiu sair desse relacionamento. No entanto, que ela tem até uma paralisia facial devido às agressões. Caramba! Aí, o que aconteceu? Ela separou, e o que o agressor? Por isso que eu falo que quem vai reproduzindo essa violência é um homem. Né? Ela saiu e ele foi para um outro relacionamento. E foi as mesmas coisas, né? Até um pouco pior do que com essa nossa usuária. Caramba! E aí, essa mulher desse outro relacionamento novo dele chegou a fazer boletim de ocorrência contra ele. E aí, o que ela foi? Ela foi para São Paulo. E na semana que ela fez o boletim de ocorrência, nós entramos em contato com ela. Nós ofertamos o atendimento. Mas ela negou o nosso atendimento. Entendi. E aí, no sábado, ele ligou para ela estava em São Paulo nessa semana, ela ligou para ela e pediu para ela vir até Campinas, que ele queria conversar com ela, para tentar reatar o relacionamento. E ela veio. No que ela veio, o que ele fez? A matou. Tá vendo? Então, assim, pra gente foi muito angustiante, porque nós ofertamos o atendimento e nós não conseguimos com que ela viesse até o serviço. É porque tem que querer, né? A pessoa tem que querer sair desse relacionamento tóxico. E a gente não pode forçar. É tudo um desejo da mulher, né? E aí vocês viram que reproduziu. Aí na segunda-feira, essa nossa usuária ligou chorando pra gente, nos agradecendo
pelo todo o trabalho que a gente tinha feito com ela, que ela é muito agradecida ao SEAMO, porque se ela não tivesse feito esse trabalho, ela seria ela a vítima. Teria sido ela, né? Só que, infelizmente, a gente não conseguiu salvar. Este homem está preso, né, tudo. Que bom. Mas a gente precisa também trabalhar com os homens. Né, da responsabilização. Porque que nem ele vai sair de um tempo, ele vai sair da cadeia. E aí, saindo de lá, ele vai continuar reproduzindo. E mais mulheres vai ser vítimas. Porque sempre acabam caindo, né? Porque é o amor, né? Isso. E aí vem naquela questão da mulher salvadora da pátria, que acha que vai salvar ele, né? A gente fala muito dessa síndrome da salvadora da pátria. Ai, comigo vai ser diferente, né? Eu vou conseguir transformar ele. Ninguém muda ninguém. Ele vai ser o que ele é. Você, o que ele sempre foi. Não tem como. A pessoa só muda quando quer, né? Exatamente. E acredito sim na transformação, desde que tenha um trabalho psicológico, toda uma questão assim. Mas, assim, nós mulheres não temos esse poder, entendeu, gente? Não tem, pode esquecer. Essa transformação de que vai ser diferente, que não é. Eu acho que também, né, partindo do pressuposto que não dá para ajudar aquela pessoa que não quer ajuda, pro homem também, né? Se ele não se verifica enquanto um agressor ou um possível agressor. E acontece muito isso. Das vezes a pessoa não se enxergar. Assim como a mulher muitas das vezes não se enxerga naquela que ela é vítima, o homem às vezes muitas das vezes não se enxerga. Por quê? Por a questão de criação, né? Às vezes ele foi criado, viu a mãe apanhando, o pai ali muito agressivo. Então a forma que ele tem de se relacionar é aquilo que ele sempre viu. E a mesma coisa a mulher. Muitas das vezes a mulher, ela vê a mãe, né? Naquele tipo de relacionamento, o que ela vai buscar? Que ela acha certo? Aquilo que ela sempre viu dentro de casa. Então, a Campinas também, nós temos o trabalho do homem, que é o CERAV. Isso, além do SEAMO, que acolhe e fortalece as mulheres, nós temos o serviço do CERAV. Só que o CERAV a gente não acolhe o homem, a gente trabalha a responsabilização e a reeducação deste homem. Entendi. Então, assim, municípios que já têm esse trabalho mais efetivo, já teve aí uma redução de 2%. Parece que é pouco. Não, mas são vidas que nós estamos falando, exatamente. Sejam 1% ali, já é de mulheres que estão sendo salvas, né? Então, e é importante que nem a gente, eu faço o acompanhamento deste trabalho. A gente tem alguns homens que são encaminhados hoje pela vara especializada pelo juiz. Né? Então, o juiz, ele determina... Identifica ali no processo que é caso de agressor. Isso, e manda pra gente pro atendimento. Entendi. Então, assim, e é isso que eu tô falando. Muitas das vezes eles falam, eles se deparam. Gente, eu nem imaginava que essa posição que eu estou é de agressor. Isso, de agressor. Ele achava que era normal, então ele cai entre si. Teve um usuário que passou com a gente, que hoje ele continua sendo acompanhado, mas a gente viu uma grande evolução, que ele mesmo, ele fala, olha, realmente ele viu que o trabalho deu certo. Então hoje a gente acompanha, ele está num outro relacionamento, com uma outra mulher, né? E a gente viu que mudança de relação. Teve uma mudança. E que bom, né? Que bom, que eles se reconhecem, que eles se permitem também a essa mudança, que isso também é importante deles se permitirem, né? Com certeza. Porque às vezes eles chegam pra gente muito resistente. Não vou mudar, não sei o que, não gosto de falar. E aí a gente vai trabalhando, quando vê já no terceiro encontro, eles vê os outros homens relatando. E é um espaço do homem também falar, né? Sim. Acaba... Obviamente, né, com devidas proporções muito menores, né, porque, novamente, o homem que encosta na mulher o Código Penal tá aí para mandar ele pro lugar onde ele tem que ir, depois do processo, tudo mais, mas devidas proporções, é importante mesmo também, porque nós vivemos ali, nós somos criados muito nessa situação. Por exemplo, eu sou do interior de Minas, né, então ali, essa figura do homem que e bem do homem que é o provedor, entre aspas. Isso, sem dúvida, ele vai reproduzindo uma mentalidade um tanto quanto, né, machista e de posse mesmo do outro, né? Então é importante ter uma conversa. E eu fico pensando, assim, imaginando antigamente que essas mulheres não tinham voz, quanto que elas não sofreram, né? Fico pensando que nem minha avó, né? Eu não gosto nem de pensar, né? Apesar de ser canção. E fico pensando também as mulheres de outros países que não têm voz, que a gente está falando de antigamente, mas a gente vive ainda algo real,
de mulheres de outro país. O quanto que essas mulheres não sofrem por não ter a voz, Sem né? dúvida. Não ter, a gente que nem tem um sobrinho que está morando em Portugal. E lá não tem isso. Olha só. E ele fala que às vezes está em bares, os homens começam a xingar as mulheres, né? Aí eu fico imaginando, falei, gente, nossa, nós não íamos deixar. Nós estamos falando eu da ficaria Europa, exatamente, isso, né? E depois vai falar mal do nosso Brasil. Exatamente. E eles têm essas posturas de que não respeita mesmo a mulher, né? Xinga elas, né? Então, é um absurdo, né, gente? É um absurdo dessa violência. Eu né? lembro de pequenininha, assim, acho que eu tinha uns 5 aninhos. Eu lembro, a gente morava, né? Morava ali na Vila Rica, casinha da Coab, e não tinha nem muro ainda, era uma cerquinha, depois que a gente fazia o muro, depois que pegava a casa da Coab. E a minha vizinha do lado, eu lembro que escutava alguns barulhos, eu falava, mãe, o que é isso? Ela, ai filha, meu Deus, vamos orar, né? E eu olhava para ela, eu era muito pequenininha, eu tinha 5 para 6 anos, mas eu falava, mas não é só orar. Tem alguma coisa acontecendo lá. Aí ela falava assim, o seu Zé chegou bêbado, deixa quieto, né? E eu falava, mas esse homem é muito ruim, né? E a minha mãe falava, mas ele é muito pequenininha, já tem assim, né, de querer. Aí fizeram o muro, né? E eu lembro do muro, já estava alto, tanto na frente, como atrás. Meu tio até fez por proteção, tudo, né? E eu lembro dela chegando no portão, sabe? Pedindo socorro. Dona Ana, socorro, o Zé vai me matar, o Zé vai me matar. Mas por quê? Porque ele chegou bêbado e ele achava que mesmo a comida estando pronta, ele tinha que jogar tudo no chão e bater nela. Sim, ele tinha né? muito dessa postura, E é né? tipo, você não fez a comida que eu queria, então eu vou te jogar tudo no chão e vou te bater ainda. E eu lembro da minha mãe, entra, tranca o portão, tranca tudo. Nossa, E ele gritando no portão se alguém tinha visto ela, né? E eu saí, não, ninguém viu, não. E pensando dentro de mim, eu vou chamar a polícia pra você, eu vou tacar pedra em você. Que era uma das coisas que eu gostava, era tacar pedra nos outros, quando eu achava que estava errado, tá? Eu sempre gostei de pegar uma pedra e tacar. Eu cresci com 5, 6 anos, tipo, você tá fazendo errado, eu taco pedra em você. Então, assim, e aí hoje eu vendo, eu dentro de um conselho da mulher, eu falo, tá explicado por que eu tacava pedra e vamos chamar a polícia, né? Tem que chamar a polícia. É isso mesmo, tem que chamar Porque não pode deixar. Não. Tem gente que fala assim, em briga de marido e mulher, você não mete colher. Não, mete você sim. põe não só a colher, mas a concha, a escumadeira, tudo que você puder, você põe. Vida, se a gente, porque você não pode deixar. Exatamente, a gente você não sabe não o que consegue tá levar ela para você amo já assim, mas você consegue, pelo menos naquele momento ali, evitar que e aconteça. Sabe, essa questão também, eu percebo que a mulher, ela vai ficando sozinha, né? Vai, todo mundo vai se todo afastando. mundo se afasta. Porque o homem, nesse meio tempo, ele faz de uma tal forma que a mulher vai afastando a mulher de tudo. Quando ela vê, ela se torna, fica sozinha, porque as pessoas falam, eles só brigam, eles só não sei o quê. E aí, quando vê que uma mulher, né, aí acontece alguma coisa pior, vem aquela fala, por que ela não pediu ajuda? Que não sei o quê. Ou seja, sempre isso, né? Acaba voltando tudo e a responsabilidade cai em quem não tem responsabilidade, exatamente. que é a vítima. Então, assim, eu sempre falo, não deixa a mulher sozinha, não. Quando percebeu que tem esse tipo, fala, olha, você não está sozinha, estou aqui, precisar conversar ou precisar, né, desabafar em algum momento. A gente está aqui sempre à disposição. E entender o momento da mulher também. Com certeza, né? com certeza. A gente tem a nossa reunião aí uma vez por mês. Isso. Pode procurar a gente lá Com também. certeza, Ali também a gente tá ali nosso indica, espaço, né? né? Então, ali. E ali Mas- é o local onde vocês colocam questões e deliberam para, por exemplo, aperfeiçoar Até mesmo das políticas públicas, né, voltada à mulher, O né? que pode ser aperfeiçoado, Isso, que pode melhorar, Entendi. né? É uma fiscalização, vamos dizer, Ah, né? legal. Fiscalizam a questão Sim. das políticas públicas voltadas para a mulher. Principalmente na questão da proteção, né? Com certeza. Que faz. E eu fiquei sabendo também que existe uma questão relacionada ao empreendedorismo dessa mulher vítima de violência. Você poderia falar um pouquinho melhor pra gente sobre Claro. Em 2022, logo no começo do ano, a gente tinha uma assistida que me procurou, que assim que ela tinha acabado de romper o ciclo da violência e ela não tinha como trabalhar CLT por questões do filho, não tinha uma rede de apoio, né? E sempre me incomodou muito essa questão de apoiar essas mulheres no mercado de trabalho, né? Porque eu acho que a gente faz um trabalho tão lindo, mas a gente precisa fortalecer nessa questão do emprego, do empreendedorismo, né? E ela começou a fazer laços de cabelo infantil, de criança, de menino. E ela, após as reuniões que acontece semanalmente, né?
ela chegava e vinha com a caixa, né? Me oferecendo. Como tem minha filha, eu sempre comprei, sempre ajudei ela. E ela começou a ter um interesse de estar dentro de feiras, né? Aqui em Campinas. E ela chegava e falava, Grazi, como é que faz para poder estar numa feira? Eu falava, olha, eu não sei, vou falar o nome porque hoje ela já é conhecida, claro, né? Claro. Que a gente às vezes não pode dar o nome das usuárias, mas ela já permitiu. Eu falava, Cíntia, eu não sei como é que faz para estar no espaço. Ai, Grazi, porque assim, eu preciso fazer feira, eu preciso vender esses laços, né? Que hoje é minha fonte de renda, né? Que eu preciso trabalhar com isso. E aí eu comecei, me incomodou e eu comecei a ir atrás junto com ela, para saber como que era estar dentro de uma feira. Comecei pela CETEC, porque é dentro do poder público. Sim. E aí eu vi o quanto era burocrático, né? Burocrático, caro, né? Para estar. Eu falei, não dá certo. Aí fui ver as questões das feiras pagas, né? As feiras particulares. Também vi o quanto é muito caro. Aí eu escrevi um projeto, né? Onde a gente pudesse dar espaço a essas mulheres. Além de dar o espaço, a gente não só ser uma feira, mas ser também um espaço de conhecimento, que a gente pudesse qualificá-las, elas voltada à questão do empreendedorismo. Que legal. Aí teve a primeira edição, que foi em março de 2021. E a gente teve lá 80 mulheres inscritas que participaram deste processo. Então, eu não esperava esse número de mulheres. Eu achei que ia ter lá só a Cíntia, né? O prefeito acho que foi muito importante isso, esse olhar dele também, que eu acho que se não tivesse o apoio dele, talvez não, né? Sim. Ele entendeu o propósito e falou, não, vamos tocar. Chamou depois a gente numa reunião lá de gabinete, falou, olha, a gente entendeu, a gente quer que fortaleça esse projeto. Que legal. Então, nós começamos aí a crescer. Hoje são mais de 3.000 mulheres compondo o programa Feira da Mulher Empreendedora. Que bacana. Ele virou um projeto de lei, ele passou pela Câmara, hoje ele é lei, então se vir outro governo, outra gestão, ele vai continuar, né, com o projeto. E eu acho que o mais bonito é isso, o que ele tem significado na vida dessas mulheres. Sim. Então hoje a gente tem as mulheres que são do SEAMO, que é uma oportunidade, e também temos aquelas que estão em vulnerabilidade, às vezes não é social, mas às vezes é emocional, que é um espaço onde ela se reencontra, é um espaço, né? E a gente tem feito parcerias com diversas organizações, né? Então temos o Sebrae, que é um parceiro maravilhoso, que tem fortalecido muito essas mulheres, a própria educação aqui do município, as universidades dando bolsas de estudo para essas mulheres. Então, assim, e a gente vê o crescimento delas, né? O quanto elas têm crescido, desde o início do projeto, que já está no começo, e você vê a evolução. A Cíntia mesmo é uma história, começou com os laços, aí a gente conseguiu um curso de massoterapia, ela começou a fazer o curso, já fez a faculdade, hoje ela já está com espaço, virou uma empresária, gente. Tá vendo? Que chique. Parabéns, então, Cíntia. Tá super bem, não é mais assistida pelo SEAMO, já né, saiu, se fortaleceu, tá tudo bem, tudo do relacionamento. Hoje tem a sua carreira profissional que está indo super bem, está estudando, tudo isso por quê? Por causa desse projeto que tem. Então, assim, ela só é um exemplo de case de sucesso. Sim. Então, se você, sempre quando eu falo, a gente fala do projeto, é uma coisa, mas quem passa a conhecer, entra lá e vai entender. E não tem como não se emocionar. Poxa. É emocionante. Hoje mesmo a gente teve um encontro, eu fiz parceria com a Sans Club. E a moça lá do Sans Club eu tinha conversado com ela saiu de lá chorando, de ver os relatos e da transformação que tem feito. Então, assim, é o que eu falo para as mulheres, a gente tem um propósito, esse é o propósito, né, de a gente transformar a vida das mulheres, fortalecer, mostrar para ela o potencial que cada uma delas tem, né, a gente ajuda nessa questão delas crescerem enquanto mulher, enquanto profissional, e elas têm, assim, um potencial, assim, gigantesco, né? Então, por isso que o projeto tem crescido, porque é muito amor envolvido ao trabalho. É muito gostoso, né? Ver alguém se realizando, saindo daquela do sofrimento. Rompendo com aquela cadeia de ódio, né? E fazendo totalmente o contrário, né? Coisa linda. Exatamente. Mesmo. Coisa linda. Desde 2021. Isso que a gente tem tá. 3 anos. Isso. Tá vendo? E olha o quanto cresceu, né? Cresceu muito. E essa feira, essa feira é itinerante? Ela acontece? Então, a gente acontece a cada 2 meses, que a gente faz um evento grande, que né, a gente
Hoje a gente faz lá na Lagoa do Taquaral. Nós temos as feiras descentralizadas que acontecem em 11 bairros simultaneamente. A gente descentralizou. Por quê? Porque às vezes é pelo número, para a gente atingir o maior número de mulheres, que às vezes a mulher está ali no bairro, não consegue estar em ações aqui na área central. A gente preferiu estar dentro dos bairros para que a gente pudesse acolher essas mulheres também. E assim, é legal que hoje, não só as feiras, nós temos também as lojas colaborativas. Então a gente fez parcerias com shoppings aqui da cidade. Legal. Então nós estamos em 3 shoppings hoje. Eles ofertaram a loja pra gente gratuitamente. Que lindo. Então as mulheres que têm interesse, que estão dentro do programa, se inscrevem. Então elas ficam por 15 dias na loja, então não tem custo nenhum, nem repasse das vendas. Ótimo. Então elas ficam lá expondo o seu trabalho, a gente faz uma escala, que elas precisam, né? Claro. Estar ali, então tudo Sim. feito por escala, quando a disponibilidade que elas têm. Por 15 dias, passam por treinamento também de como que é estar dentro de uma loja colaborativa, porque a gente sabe que o empreendedorismo, muitas das vezes, ele é algo individual. Sim. Quando você passa nessa loja colaborativa, além de você vender o seu, você vende o da colega também. Sim. Então, assim, é mais uma oportunidade de sucesso, porque elas falam, quando que eu imaginaria que eu poderia estar dentro de um shopping vendendo o meu produto gratuitamente, Você viu sem que lindo? custo nenhum. Porra. Não falei Então, pra hoje, você? sim, eu até faço o convite para vocês conhecerem as nossas lojas. Pode falar. Tá quer no- dizer, Pode falar. Pode falar. Sim, Ju. está no Campinas Shopping, ali na frente do Outback. A gente tem no Shopping Parque Prado também, que está em frente ao salão de beleza que eles têm lá. E temos o quiosque no Parque Dom Pedro Shopping, que fica na entrada das colinas. Shopping Bandeiras, vamos. O Bandeiras a gente teve, ficamos lá um tempo, mas como a gente é gratuito, então eles teve a necessidade de fazer a locação, então eles pediram, mas acredito que a gente retorne em algum outro momento. Que é assim, né? Vamos, pessoal. O que a gente quer agora é Iguatemi. Iguatemi, Bandeiras, estamos vamos lá, namorando Iguatemi. ali, viu? Vai acontecer, tenho certeza. Vamos lá, Quando eles vamos. entenderem toda a dinâmica, vai Isso. acontecer. Exatamente. É que a gente representa também, né? Nós somos sindicatos, trabalhadores de condomínio, edifício e ótimo. representamos os shoppings também. Tem o Iguatemi lá? Tem o Iguatemi também. Vamos tentar que Iguatemi, Nós que temos Iguatemi uma tá boa- difícil. Nós temos um bom relacionamento Ai, que com bom, eles. gente. Então vamos lá falar Vamos que falar com Iguatemi. eles, vamos tentar aqui explicar que olha que trabalho Isso, eu acho lindo, que é né? isso, eles precisam entender o propósito. E assim, hoje, que nem o Campinas Shopping, que é um parceiro que foi praticamente o primeiro a abrir as portas, eles, nossa, eles ficam encantados. Além de tudo, dá visibilidade para o shopping. Dá E muito. quanto que essas mulheres têm trago pessoas para visitar o shopping, porque esse é o propósito, né? Porque vai, Com todo mundo vai. E certeza. outras, são trabalhos maravilhosos, viu? São, Nenhuma nossa, é dúvida disso. incrível. Até porque, né, até por toda essa dimensão do projeto, com certeza são serviços bem Muito bem feitos, feitos. bem executados. E não é caridade, é empoderamento. Exato. É Empoderamento, diferente, é muito liderança. diferente quando é uma caridade, quando você está apostando na pessoa, apostando na mulher. E outra, quantas mulheres a gente, através do projeto, tirou da depressão, Sim. do suicídio. Sim. A gente recebe muitos relatos de mulheres que falou que se não fosse o projeto, iria cometer o suicídio, entende? Então, assim, é uma ajudando a outra mesmo, dando as mãos, né? É porque uma conversa ali com a outra e vai. Não, Olha, você viu? Eu tava passando por isso. É Isso vai, né? emocionante de ver o quanto elas se ajudam, o quanto elas se conectaram, sabe, uma com as outras ali, de ver os laços de amizade que através do projeto tem se construído. Então isso faz total diferença, sabe, na vida delas também, de ver uma enxergar na outra que não é fácil, né? Estamos aqui tudo junto e vamos se ajudar, né? E a gente vai dar a mão e vamos crescer. E você isso vê a mesmo. força como a força da sociedade civil junto com o poder público pode transformar, né? Claro. Porque você tem um projeto de 2021 que é muito recente. É um bebê ainda. É um bebê ainda, É um exatamente. bebezinho. E foi uma associação, né, dessas duas entidades, digamos assim, né? E olha só os frutos que eles Você já viu? deram. né? Legal. Basta também esse interesse e parabéns para vocês, exatamente. né? Vocês Pela precisam- dedicação, né? Porque precisa ter dedicação. E com temas muita. tão sensível, tão difícil, né? Que todo mundo... E na nossa reunião, Gabriel, a gente tem a guarda lá. A guarda é importantíssima falar do trabalho deles Vamos também. falar um pouquinho A da guarda. Vou guarda deixar você municipal? falar. A guarda municipal tem o Gama, né? Guarda Amigo da Mulher. Isso. E a gente trabalha em conjunto, que a gente tem aqui em Campinas a rede protetiva, né? Então, Certo. mensalmente a gente faz encontros e nessa rede protetiva que são
são a questão do poder público, que a gente faz as reuniões para proteger a mulher. Certo. E a guarda, ela tem esse papel de que quando chega a medida protetiva, ela entra em contato com a mulher, ofertando atendimento. Então, o que é esse atendimento? Ela faz a ronda, né, diariamente para essa mulher, para proteção. Então, por exemplo, se ela identifica que ali o agressor ela assim. entra em contato com a guarda e a guarda imediatamente está ali para fazer esse trabalho. Você viu que trabalho bonito? É lindo. Precisa divulgar, precisa ser mais divulgado. Tem gente que não sabe. Não sabe, as mulheres que têm medida protetiva. E essa questão da medida protetiva, vocês disseram que lá vocês também têm um apoio jurídico. É lá pelo apoio jurídico mesmo que vocês conseguem essa medida protetiva para essas mulheres, geralmente? Geralmente é dentro da delegacia, né? Quando elas vão fazer um boletim de ocorrência, ela já consegue a medida protetiva. Entendi. Aí ela fica em contato, por exemplo, com a guarda municipal. Isso. Entendi. Também precisa ser um desejo da mulher também, tá? Com certeza, certo. Se ela tem um interesse, a gente caminha para isso. Mas se ela não quiser, não tem o que fazer. Não tem problema. É um desejo dela, a gente respeita. Temos que ajuda te ajudar, né? Colabora, né? Colabora, né? Ai, mulheres, nos procurem, não aceitem ser menosprezada. Estamos pronta para ouvir vocês. Exatamente, para acolher, não tenha medo, né? Não pode. Nenhum medo, né? E qual que vai ser o próximo encontro que vocês terão com essa reunião de empreendedoras? Semana que vem. Semana que vem? Dia 25. Dia 25. É lá no Paço Municipal, no Salão Vermelho, a gente tem um encontro com elas nos dois horários. O período da manhã, que é das 9h30 ao meio-dia. Legal. E do período da noite, das 18h30 até as 21 horas. Que é bom também para quem trabalha durante o dia conseguir a noite. Isso, a gente faz 2 horários. Você viu o quanto ela trabalha, né? É isso mesmo. Né? Isso daí é só um pouquinho do que ela faz, né? E a Lorena fica lá, mamãe, vem mamãe. Esse é o desafio da maternidade, né? Mas a gente, quando eu tenho tempo, eu dou tempo de qualidade, que eu acho que o que que é o mais importante, né? É do tempo de qualidade. Às vezes as pessoas falam, como você dá conta? A gente dá. É só, para os filhos, principalmente, o que eles precisam de tempo de qualidade. Se você tem esse tempo de qualidade, é o que faz toda a diferença. Porque às vezes você fica o dia inteiro em casa, às vezes você não tem esse tempo de qualidade. Com eles, né? Então, eu sempre que falo, chegando em casa, é o meu tempo dela, é o que eu posso final de semana, a gente tá sempre juntas, fazendo o que a gente gosta, que é o importante. Exatamente. Mulheres, né? Vocês são sempre multivalentes, né? E mulheres conseguem. Se eu tô mandando e-mail, alguém fala comigo, eu já não consigo mais mandar o e-mail. Então... Nós mulheres conseguem. Nós põe a panela lá no fogão, nós digita aqui, nós brinca com a criança ali. É o tempo todo. Fora que a gente ainda faz dançando. É isso mesmo, sorrindo o tempo todo. E sobre... É uma coisa que também muito me instiga, assim. A legislação brasileira, naquilo que você tem de conhecimento, ela é avançada, então, nesses temas? Com certeza. É mesmo? E se muito se deve à questão da Maria da Penha? Oi? Muito se deve à questão da lei da Maria da Penha? Com certeza. Nossa, ainda bem que a gente tem essa lei Maria da Penha. Lógico, precisa precisa dar uma melhorada algumas nela, coisas, mas a gente tem esse respaldo. Exatamente. Viva a lei Maria da Penha, a Maria da Penha é uma das coisas que mais... Um grande ganho para as nossas mulheres foi a lei Maria da Penha. Entendi. É um grande avanço, né? Entendi. Apesar de ter todo o preconceito ainda, de muitas coisas serem avançadas, mas faz toda a diferença na nossa vida a lei Maria da Penha. Sem dúvida, né, Maria? E a gente vai ter uma inauguração aí, eu vi isso daí. Vamos ter uma inauguração. Não estamos ainda divulgando a data, mas vem a inauguração aí. Mas a inauguração do quê? Tudo segredo? Projeto. Não, é de um projeto maravilhoso. Vou falar só um pouquinho. Só um pouquinho, só o que você pode. É um lugar, um espaço, nós vamos estar saindo onde você ama estar e vamos ter um espaço que vão ter vários serviços voltados para a mulher. A gente viu essa necessidade aqui em Campinas de ter um espaço maior, né, onde a gente vai ter defensoria pública, DDM, dentre outras coisas, surpresas aí, mas vai ser um grande avanço da política pública para a mulher e um presente para as nós mulheres ter esse espaço. E, pelo que você está me falando, a política pública voltada para a mulher na cidade de Campinas, ela é, pelo jeito, bem avançada também em relação às outras cidades do Brasil. Cidades muito avançada. É?
A gente tem aqui, às vezes a gente acaba colhendo mulheres que de outras cidades. Entendi. Que não Sim. tem. É muito triste, viu? Sem dúvida. Porque a gente fica triste, a gente vê quantas outras cidades estão atrasadas nas questões das políticas públicas, Sem né? dúvida, sem dúvida. Até porque Campinas é uma cidade... É uma metrópole, uma metrópole, né? sem dúvida, sem dúvida. E que bom, né, que tem todo esse avanço Sim. na cidade de Campinas, né? Mas mesmo com todo esse avanço, ainda precisamos melhorar cada sempre, vez mais, sempre, né? Sempre. Só que a gente só consegue melhorar com a ajuda de todo mundo que está nos ouvindo aí, pessoal. Quem quiser, Tá? por Mesmo. exemplo... Porque vamos ser bem sinceros, né? Todo projeto, absolutamente tudo hoje em dia, nós precisamos de dinheiro. Não tem como com não ter certeza, dinheiro, né? Esse é precisa, diferente, né? exatamente. E se alguém, por exemplo, da sociedade civil estiver interessado em ajudar financeiramente, é viável? ou não? Não, financeiramente a gente Não. não pode, porque a gente vem do serviço Vem do do poder serviço público, público, né? O que a gente pode é doações, né? Doações, Por exemplo, tenho tá. lá, a gente acolhe as mulheres, às vezes as mulheres chegam para nós, Uhum. não tem, sai com uma mão na frente e outra atrás, Sim. né? Às vezes nem o documento consegue pegar. Uhum. Então, a gente aceita doações de roupa, Que legal. alimento, Olha só, absorvente, né? Olha só. Roupa de criança, Roupa de né? criança, Que às vezes ela vai com a sapato, criança. né? Higiene pessoal, todas essas questões, porque aí a gente, quando essa mulher chega pra gente, a gente oferece lá Oferece aquilo lá. que tem, né? E aonde essas pessoas levam? É no Ceamo Lá no mesmo. Ceamo Hoje a mesmo. gente, por enquanto, a gente tá na Avenida Francisco Glicério, Francisco Glicério. 1269, sexto andar. Ou Tá. pode entrar em contato com a gente, Com que a gente vocês. pode até a pessoa ir retirar E também. retirar. Ah, isso Isso facilita. facilita muito. A gente tem essa Exatamente. opção também. Que legal, que legal. Você viu quanta coisa boa? Incrível, incrível. Então é isso que você fica lá fazendo, Quando essa eu coisa s- bacana que você sobe, que você fala, tá na reunião. É lá, nós Senhor estamos presidente, tô precisando isso. que você despacha umas coisas aqui Não. e você tá lá. Às vezes vocês viram saindo, é ele, tá? Que tá A última, por exemplo, eu chamei ela umas 4 vezes, Tadinha, me desculpa, não foi urgente, mas não tão urgente quanto essa. Mas Hoje, é. agora que eu sei, eu não vou mais... Ai, tá vendo a importância, né? Mas é isso, né, presidente? Mas é bem isso, né, gente? E o que mais que você gosta de fazer? Eu? agora Ai, você, gente. Agora é você, agora vamos Porque, falar assim, um você pouquinho tem- de você. Você tá o tempo todo, né? Umas Trabalhando, questões muito tanto. complicadas e tal. O que você faz pra relaxar? Gente, eu adoro um salão de beleza. Muito bom. Mas salão de beleza é tudo de bom mesmo, Eu né? acho, o que eu adoro é salão de beleza e fazer unha, Aham. cabelo Aham. e também tomar café com as amigas. Acho que tem terapia melhor que essa. Relaxa bastante, Ai, né, gente, não tem coisa melhor. Hoje eu falei mesmo para as mulheres, eu falei, a coisa mais gostosa é sair para tomar café. Então é isso que eu gosto de fazer. E lógico, é com a minha família, né? Eu acho que Família o é tempo um- que eu posso, eu sempre tô com a minha família. Uhum. E tentando tirar esse tempo para poder relaxar, que a gente precisa, né? Opa, depois de Tá tanta vendo? coisa pesada, É tem muita que ter uns momentos coisa, né? gostosos com a gente Precisa, mesmo, né? Precisa, né? Sem dúvida. Precisa sem Ou a relaxar gente faz não aguenta. massagem com a Cíntia. A Cíntia Ah, também. Cíntia, você tá convidada a vir um dia aqui contar tudo pra nós aqui Agora, um você pouco. sabe qual que é meu momento, um dos meus momentos favoritos da semana? Qual que é? Acupuntura. A acupuntura Ai, é bom, bom maravilhoso, demais, né? não é? Nossa, eu comecei lá no sindicato É e agora eu não maravilhoso. consigo mais ficar longe. É Ah, maravilhoso. toda semana ele faz acupuntura. É. claro. Que Nós delícia. temos lá no sindicato, né? Nós temos acupuntura, temos massagens, temos manicure, Que temos o legal. barbeiro Sócios do sindicato. para os sócios do sindicato. Sim, E sim. qualquer pessoa pode se tornar sócio do sindicato. Olha só, vamos levar isso para as mulheres, E né? pode ser um ter essas sócio oportunidades, voluntário, entendeu? então. E ter o plano dental nosso, que a gente tem, né? Que é pelo nosso CNPJ, né? Uhum. Aí você recebe o boleto direitinho por um plano muito acessível. O valor é muito baixo para tudo que você tem. Olha só. É excelente. E a gente acolhe todos, sabe? Eu gosto muito de acolher, conversar, entender o que está acontecendo com todas as pessoas, né? Olha, muito bem. É isso mesmo. Né, Abi? É A isso partir mesmo. desses 2 anos aqui, a gente fez uma revolução. É. Parabéns, viu, gente, pelo trabalho de vocês, viu? Parabéns você Que é pelo muito trabalho. bom a gente fazer alguma coisa para transformar a vida de alguém, né? Não é? Ai, é. A melhor Acho que coisa não que tem- tem é a gente ajudar o próximo, né? Eu sempre falo, é melhor a gente ajudar do que ser ajudado. Com certeza. Não é? Com certeza, com certeza. Isso ficou agora aqui Ai. guardado pra mim, porque é justamente isso. Você... A trajetória, às vezes, ela é muito complicada, né? Imagina o que você deve ouvir lá e vendo toda aquela movimentação daquelas mulheres, né? Mas se você consegue uma, né? Emancipar uma, ou enfim, alguma coisa dessa situação é impagável, né? É impagável, é impagável. É aquilo de É bom deitar na demais. cama e falar, ai, É, salvei eu uma fiz meu vida, serviço. né? Eu fiz o meu serviço, né? Isso é. E olha, isso é- tudo que a gente
planta, a vida nos devolve. Nos devolve. Devolve. Então, É se isso, você né? planta o bem, você vai só colher o bem. Né? Sim, E é isso que a gente faz, vai deixando, vai semeando, vai deixando o nosso legado, né? Exatamente, exatamente. tá vendo? E é isso. E tudo que, como é que é? Tudo que é bom dura pouco, né? Já vamos embora. E a gente vai chegando nos nossos minutos finais, a gente vai assim se despedindo. E sempre o nosso convidado, a nossa convidada, é a que tem abertura total para você mandar abraços, deixar as suas últimas falas, bem à vontade. Obrigada. Quiser divulgar alguma coisa, fique à Sim, vontade, tá? sim. O programa é seu. Obrigada, gente. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, esse espaço tão importante de a gente poder, né, como eu disse no início, de poder apresentar, de poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Deixo aqui o meu convite para você, mulher que está nos assistindo e se identificou que é, né, vítima de violência doméstica e se sente sozinha, não sabe para quem procurar ajuda. Hoje você viu que você tem um espaço que você pode se fortalecer, né, e dar o seu primeiro passo. Nós temos o SEAMO, já foi deixado aqui o contato. Entre em contato com a gente, vai nos conhecer e quem sabe é uma oportunidade aí para você poder dar um passo aí na sua vida. E você que está assistindo também, que é empreendedora, que tem até a vontade de empreender ou que está aí começando no empreendedorismo ou até mesmo que está e muitas das vezes não vê oportunidade, espaço, eu faço o convite para você conhecer o programa Feira da Mulher Empreendedora, onde você vai também poder ter aí acesso a diversos eventos, a diversos espaços e além dos espaços também se conectar com outras mulheres, questão de conhecimento. É só você entrar lá no nosso Instagram, da Feira da Mulher Empreendedora.campinas, e lá na bio você vai ter o link de inscrição, aí você se inscreve para você participar com a gente. E obrigada a vocês aí que nos assistiu. Muito obrigada, viu? Que bom que você veio. Gabriel, Que conversa gratificante. aprendeu bastante. Que nos, né, apresenta coisas novas, muito bacana mesmo, viu? Eu agradeço imensamente, Obrigada, Graziele. Acho incrível o trabalho que vocês fazem. Se depender da gente do Sinconed, nós estamos com portas abertas. Eu, enquanto, né, cidadão aqui, vou levar isso para o máximo de pessoas que eu conhecer, que eu conseguir. E muito obrigado novamente. Eu agradeço. Nos sigam nas nossas redes sociais, né? Vai pro TikTok, porque a gente é TikTok. Isso, nós vamos estar no TikTok. E é isso, minha querida presida. Isso. Passo a bola para você encerrar o programa. Isso, eu vou encerrar o programa agradecendo, viu? Gratidão de você estar aqui Eu com a que gente. agradeço. Vamos continuar aí na luta para as mulheres. Isso sempre. E vamos divulgar sempre, tá? Tamo junto, como É. diz todo sindicalista, não adianta, a frase é essa, É isso tamo mesmo. junto, vamos pra luta. Vamos mandar um abraço pra Renata, minha amiga, Renata. que o Gabriel não mandou, é a mamãe dele, Ah, que tá lá. Dá um beijo também para as Jacutinho. minhas mulheres, né? Para todas. Acabei não mandando um abraço e um beijo para todo mundo. Um abraço para todo mundo do conselho. Quem quiser vir Isso. aqui também tá convidada, tá bom? Um beijão para todos. Uma boa noite. Pessoal, fiquem com Deus. Solta a nossa música. Tchau.